Boa noite. E aí, minha galera, tudo certo? Tô só fixando aqui. Já falo com vocês. Oi, Karen. Oi, Dai. Lu. A Lid. Boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Bom ver vocês. Como eu sempre digo, vão se aconchegando, vão se acomodando. Mais uma segunda-feira, mais uma segundona, mais uma semana. Como tem passado rápido, né? Oi, Jaque. Boa noite, Dani, querida. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos falar hoje sobre dependência emocional. Falei sobre dependência emocional umas 3, 4 semanas atrás e me mandaram várias mensagens pedindo novamente para que a gente pudesse entrar com esse tema. Então, pedido feito, pedido aceito. Estou aqui para falar sobre dependência emocional. Vai ficar gravada sim, Ana Júlia, que perguntou. Vai ficar gravada e depois eu coloco no YouTube, como sempre, tá bom? Sejam bem-vindos. Não esqueçam daquelas minhas dicas, daqueles meus comentários iniciais que eu sempre faço, que eu não utilizo o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, principalmente o WhatsApp, para pedir dinheiro para vocês, tá bom? Então tomem cuidado com esses golpes que estão acontecendo sempre. E outra coisa, continuem, por favor, me marcando nos prints que vocês tiram, nas postagens que vocês fazem, nas segundas-feiras de live, também durante a semana. Esses dias eu andei meio sumida, mas foi por uma boa causa, eu tava mudando de casa. E acho que a grande maioria de vocês sabe o que é mudança, né? Que é uma loucura. Então sejam bem-vindos. Outra coisa, antes que eu esqueça, me perguntaram também nas perguntinhas abertas hoje, na caixinha de perguntas e no direct, perguntando sobre o meu curso, que eu abri o carrinho algumas semanas atrás. Eu vou abrir o carrinho essa semana novamente, então fiquem atentos, tá bom? Sobre o meu curso Relações e Amor Próprio, que a gente fala bastante também sobre dependência emocional, sobre amor próprio, autoestima, auto-perdão, enfim. Logo eu vou abrir de novo o meu curso, o carrinho do curso. E aí, bora falar sobre dependência emocional? Eu tava, como vocês viram, hoje eu gravei a palestra sobre o mesmo assunto. E eu fico me perguntando quantas, né, se a grande maioria das pessoas, elas têm a noção, elas têm a consciência de que existe a dependência emocional, do que é a dependência emocional, o que faz a dependência emocional, quais os comportamentos de uma pessoa dependente emocional, mas principalmente o entender, o ter a consciência que não é só no vizinho que esse raio pode cair, que não é só na colega de trabalho, que não é só na amiga, que não é só na prima, que não, enfim, que isso pode sim cair ou já pode ter caído em cima de você e você às vezes se sabota, você às vezes não tem consciência e fica nessa estagnação, né? Essa estagnação existencial que a dependência emocional ela gera. Então, assim, o que vocês acham? Eu tô esperando a galera ir entrando pra gente conversar, pra gente entrar mesmo profundo no tema. O que vocês acham? A grande maioria das pessoas, elas têm consciência da dependência emocional, do que é ou não. Vocês sabiam que existia esse termo, obviamente, porque a gente sempre fala aqui, mas há quanto tempo? Há quanto tempo que você sabe sobre isso? Então, quando a gente pensa... A Jojo, beijo Jojo.
Quando a gente pensa ou a gente pede, que eu tenho muito das perguntas, muitos pedidos, Anile, como eu faço, como eu desfaço, como que eu mudo isso? Eu acho que o primeiro de tudo é ter consciência de que essas situações, esses comportamentos, esses padrões comportamentais, eles existem, eles podem sim estar presente na vida da gente e não só dos outros, tá bom? Deixa eu ver o que a galera tá falando antes da gente entrar. A Bárbara falou que a dependência emocional é horrível e que ela descobriu isso no relacionamento que ela está vivendo agora, mas ela está tentando melhorar e tem bom senso. E nós não podemos, Bárbara, legal você ter falado isso, nós não podemos ficar jogando isso só como culpa da outra pessoa, dos comportamentos da outra pessoa. Por que eu estou falando isso? A grande maioria das pessoas que elas são dependentes emocionais, elas acabam dando manutenção a relacionamentos que são desqualificados, a relacionamentos que são abusivos, a relacionamentos que são tóxicos, a relacionamentos que não são legais. Elas dão manutenção, elas persistem nesses relacionamentos. E muitas dessas pessoas que são dependentes emocionais estão nesses relacionamentos, elas ficam olhando mais para a característica do outro, para as características abusivas e acabam esquecendo que elas podem ter, elas não têm, mas elas podem ter a decisão, o autocontrole, o poder da sua vida, o definir e o decidir a sua vida. Então, se você, durante essa live, ou se você já se percebeu como uma pessoa que é dependente emocional, que tem traços da dependência emocional, comece a entender que você vai precisar agir, que você vai precisar definir, que você vai precisar tomar decisões, mas principalmente que você vai ser responsável por você, pela sua vida e também pelas consequências de tudo que você decidir. Você precisa, eu falo isso em todas as lives, você precisa matar no peito a sua responsabilidade, as suas decisões, as suas vontades, os seus desejos de ser quem você quer ser, de ter o relacionamento que você sempre desejou ter. Então, vamos parar. Se você agora olhar para si e ver que você sempre terceiriza tudo isso, suas responsabilidades, suas atitudes, suas decisões, sua felicidade, a sua vida, se o tempo todo você está jogando isso para uma outra pessoa, é hora de apertar o stop e parar. Porque todos esses comportamentos, eles vão sempre dar manutenção para sua insatisfação, sempre vão dar manutenção para sua dependência emocional. A gente precisa tirar esse disco, tirar esse CD. Que linguagem, né? Sem tecnologia, agora é só pendrive, agora é Spotify. Mas a gente precisa encerrar esse livro. Não é só virar a página, não é só trocar a música. Vamos desligar, vamos trocar, vamos mudar a rota que nós estamos indo, vamos mudar a rota que você está seguindo, a forma como você está conduzindo a sua vida. E talvez a hora é agora. Eu sempre digo assim, nada é coincidência, nada é por acaso. A gente sempre precisa estar ligado na vida, o que a vida está nos mostrando, o que a vida nos entrega, o que a vida nos tira, né? O que vem de mão beijada, o que não vem de mão beijada, o que vem com mais esforço. A gente precisa estar ligado nisso, porque senão a gente vai deixando passar despercebido algumas lições, alguns aprendizados, né? E a gente fica assim
dando aquele famoso murro em ponta de faca. Então, ao invés de nós nos curarmos, ao invés de nós evoluirmos, ao invés de nós crescermos, amadurecermos, ao invés de nós curarmos as nossas feridas, o que nós fazemos então? Nós ficamos cada vez mais abrindo, rasgando, né? Indo lá e passando por cima, cutucando em cima das nossas feridas, abrindo elas, fazendo sangrar. E o que nós queremos é o contrário. Nós precisamos curar essas feridas. Só que também nós não podemos achar que teremos relacionamentos, ou se você já está num relacionamento achando isso, tira o cavalinho da chuva. Ninguém é responsável por curar o seu sofrimento, por curar as suas feridas, os seus traumas, o que você viveu na infância, o que você viveu na adolescência. Você precisa ser responsável por isso. E quando nós responsabilizamos o outro, a nossa frustração ela vai ser muito bem-vinda, a nossa insatisfação vai ser muito bem-vinda, porque o outro não tem essa obrigação, né? Eu vejo muitas pessoas aqui no consultório, pessoas que eu atendo, que elas começam a jogar uma carga, elas começam a jogar os seus fardos, né? As suas mochilas para o outro, ou para os outros, para os vínculos que elas criam, para os relacionamentos que elas vão conquistando, enfim, elas vão jogando toda essa responsabilidade, essa carga no outro. O que acontece? Ou essas pessoas vão embora, essas pessoas se afastam, ou na verdade a pessoa que está jogando a carga para o outro começa a se sentir cada vez mais insatisfeito no relacionamento, e já existe um padrão muito grande então de ficar pulando de relacionamento em relacionamento, achando que isso vai mudar, achando que o problema é a pessoa com quem ela está ou com quem ela estava se relacionando. Só que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, o problema se instala aqui. O problema se instala, o problema está dentro da gente. A gente tem que pensar que todos os padrões, agora vamos falar de tudo, não só da dependência emocional, que todos os nossos comportamentos, que todos os nossos padrões comportamentais, eles dão manutenção a algo. Então, todos os padrões comportamentais de uma pessoa dependente afetiva, elas dão manutenção à dependência. E nisso a independência vai se afundando, vai indo embora, ficando mais longe. E isso também para os nossos outros padrões comportamentais. Então, às vezes, a gente fica atraindo um tipo de pessoa que não quer relacionamento sério, ou que é infiel, ou que, enfim, que não gosta das mesmas coisas, que não tem os mesmos valores, sei lá. Mas é culpa da outra pessoa? Ou talvez sou eu que estou numa vibe que está atraindo esse tipo de pessoa que está com a mesma vibe? Será que esses padrões comportamentais, eles não estão sendo disfuncionais em relação ao que eu quero, em relação ao que eu desejo, em relação ao que as minhas expectativas, ao que eu sonho para mim, ao que eu tenho como meta? Então nós precisamos pensar em tudo isso e não ficar só olhando para o outro, deixando o outro como responsável, o outro como culpado. Tá joia? E vocês me digam se a imagem tá boa, se o áudio tá bom, se a conexão está boa, excelente, maravilhosa ou está péssima, uma bosta que não dá para ouvir nada. Já vou desativar os comentários. Essa galera ansiosa, só quero saber da minha conexão, da minha imagem. Tudo certo? Vocês conseguem me ver e me ouvir? Top, então. Beleza. Citem pra mim, fora a insegurança, ok? Eu já vou desativar os comentários, prometo. Eu só gosto de interagir um pouco para não me sentir tão solitária aqui do outro lado. Mas me diga uma característica de uma pessoa que é dependente emocional.
ou se você é dependente emocional, me fala uma característica que é muito persistente, que o tempo todo está aí, que o tempo todo está te cutucando, o tempo todo está aparecendo. Conta pra mim uma característica. A Adriane falou insegura, isso aí, carência, baixa autoestima, ciumenta, show, insegurança, isso, insistência. Quando a Ângela falou sobre insistência, eu pensei ali na necessidade da pessoa que ela é dependente emocional de sempre ter tudo no controle, né? Ela tem essa necessidade. E isso é muito ruim, porque nós não temos, né, tudo no controle, nunca jamais teremos. E ela precisa, então ela chantageia muito a outra pessoa, ela faz joguinhos, ela faz principalmente ameaças, o que acaba conduzindo o relacionamento às vezes para o término, porque a outra pessoa cansa, a pessoa fica fadigada, é um relacionamento muito pesado, é um relacionamento dolorido, é um relacionamento que é muito complexo, que suga muito. Então, esse excesso de controle, a necessidade de controle de uma pessoa dependente emocional atrapalha demais. A Camila falou sobre negatividade e a Rafa falou sobre vitimismo. São características extremamente também presentes, essa negatividade, o pessimismo. A pessoa que ela é dependente emocional, ela fica o tempo todo se menosprezando, ela fica o tempo todo se desqualificando, se incapacitando, o tempo todo sempre se inferiorizando. E o pior de tudo, gente, é que sabe qual que é a comparação que essa pessoa faz? Por exemplo, assim, ela olha para uma pessoa e ela vê todas as qualidades dessa pessoa, todo o lado positivo dessa pessoa, tudo que aquela pessoa tem como habilidades, todas as estrelinhas que brilham daquela pessoa. Agora, quando elas voltam o olhar para si, o que acontece? Você acha que elas focam no positivo ou no negativo? É obviamente que é no negativo. Por isso que eu digo que é uma briga muito injusta e que obviamente sempre vai perder. Então, são pessoas que extremamente focam no que não é habilidade, o que na verdade é inabilidade, o que é desqualificado, as limitações, jogam um olhar para o outro e só vê as coisas boas. Então, isso nunca vai dar uma briga justa, isso nunca vai ser honesto. Então, é um dos comportamentos que a pessoa que é dependente emocional precisa mudar. Ela precisa parar com a comparação, ela precisa parar de se comparar. Ela precisa entender que cada um de nós somos indivíduos, somos individuais. Cada um tem uma forma de agir. Eu sempre falo assim, eu sou uma pessoa que me dou bem em conversar, em falar, em ter contato com outras pessoas, enfim, em ajudar. Então, assim, eu gosto disso e eu tenho uma habilidade. Eu sou assertiva, eu tenho uma habilidade verbal. Só que em outras coisas, muitas coisas, eu não tenho habilidade, eu sou péssima, ou na verdade sou uma negação. E todos nós, sem tirar nem pôr, até você, que se olha no espelho e não vê nada de bom. Que se olha no espelho e nunca evolui. Que se olha, os outros são mais. Os outros sempre são mais bonitos, sempre são mais inteligentes. Até você tem as suas coisas boas, tem os seus pontos bons. O que você precisa pronto, desativei, tinha esquecido de novo. O que você precisa é aceitar isso, saber utilizar as suas coisas boas, saber olhar para você, saber que você também é merecedor de um amor honesto, de uma profissão bacana, de um trabalho, de um emprego, de um cargo qualificado, com mais responsabilidades. Você também é merecedor, você também é capaz. Por que toda mudança comportamental, seja dependência emocional, seja lá do que for,
sempre inicia com o autoconhecimento. Porque eu falei isso na live passada, eu acho. Não importa quem chegar na frente, quem baixar na frente, não importa quem for. Se a pessoa falar sobre suas qualidades, você não vai conseguir aceitar. Você pode até na hora dar um sorrisinho meio despojado, meio retraído, mas na hora que você estiver com você mesmo, a sós, o que vai ser pesado? O que vai ser mais verdadeiro para você? A sua autopercepção. E eu tenho certeza que a sua autopercepção agora está disfuncional. A sua autopercepção sempre é da sua desqualificação. Você sempre se menospreza, você sempre se inferioriza, você sempre se coloca como incapaz. Então, de que adianta? Ou de que adiantaria você ter alguém, você conquistar um bom relacionamento? Não vai suprir seus buraquinhos, não vai curar suas feridas. Porque no momento em que você estiver com você mesmo, vai ser sombrio, vai ser preto e branco, vai ser ruim, vai ser triste, vai ser negativo, vai ser pessimista, como falaram ali nos comentários. Toda mudança que nós queremos precisa começar aqui de dentro, porque eu preciso aceitar, porque eu preciso querer. Então aceite que você precisa dar esse mergulho em você mesmo, que você precisa se aprofundar em você mesmo. Mas dói. Mas eu tive uma infância, uma adolescência triste, Anili. É ruim, não quero lembrar, não quero viver, já basta. Às vezes eu tenho recordações, às vezes quando minha mãe começa a falar. Mas faz parte. Criar esse vendaval na nossa vida faz parte das mudanças. Todos os teóricos dizem que as principais e mais efetivas mudanças, antes delas, vieram um tsunami, vieram um furacão. Fizeram uma bagunça, sujaram, causaram esforço na pessoa, dor na pessoa, mas as pessoas não desistiram e elas foram até o fim. E o final disso é a mudança. Então, seja lá para onde você quer ir, chegar, ter, ser, precisa estar como verdade no seu coração, como merecimento no seu coração. O seu coração precisa absorver, não retrair, e não expulsar, e não expelir o que você quer. A pessoa que ela é dependente emocional, ela sabe, faz muito bem feito, é qualificada em motivar as outras pessoas. Ela faz isso de olhos fechados, o tempo todo, se deixar. E elas querem, elas fazem o tempo todo. Agora, elas nunca conseguem se motivar. Elas nunca conseguem se olhar e falar, vai dar certo. Vai, faz. Vai, arrisca. Vai, você pode. Essas pessoas, elas nunca conseguem. Na verdade, elas nunca tentam, porque elas são tão voltadas a olhar o tempo todo para o outro, a viver exclusivamente para o outro, a fazer pelo outro, a ser do outro, a agir igual o outro, a satisfazer o outro, a levar para o outro, a comprar para o outro, a carregar para o outro, que elas esquecem de si, que elas se abandonam, que elas se jogam no meio do caminho e se largam ali. A pessoa que ela é dependente emocional, ela tem uma despersonalização, que é esse abandono de si, que é esse se largar, se deixar. Ela tem uma despersonalização.
E cada vez mais ela tem uma estagnação existencial. Ela fica ancorada, igual eu sempre digo para vocês. Ela fica parada no meio do caminho. Ela não evolui. Ela não se arrisca, ela não põe a cara a tapa, ela não vive. E como eu vou me largando para viver exclusivamente para o outro, eu vou cada vez mais me empobrecendo. Eu vou cada vez mais me negligenciando, me empobrecendo. Eu vou cada vez mais ficando longe de mim, da minha evolução, enfim, para só viver do outro para o outro. A pessoa dependente emocional, igual vocês falaram para mim, dependente emocional, tem hora que eu troco. A pessoa dependente emocional, ela é insegura, ela é extremamente passiva. O que é a passividade, Anili? A passividade é a incapacidade de dizer não, de discordar, de falar não, Anili, assim eu não quero. Não, eu não acho que você tá certo. Não, eu não gosto assim. Não, pra mim hoje não dá, mas amanhã talvez daria. Não, agora eu não posso te atender porque eu tô fazendo meu relatório semanal. Não, eu não posso deixar de ir porque eu marquei com a Maria de irmos até a casa da Fernanda pra gente conversar, que faz tempo que a gente não conversa. A pessoa dependente emocional, ela não consegue dizer não. Ela sempre precisa, ela sempre necessita dizer sim, porque ela tem medo do não afastar as outras pessoas. Quando eu falo sobre o afastar, é porque essas pessoas, elas vivem constantemente com medo do abandono, com medo de serem abandonadas, de serem deixadas de lado, de interromperem qualquer vínculo, qualquer relacionamento. Claro que elas não são todas que conseguem persistir nesses relacionamentos, às vezes eles acabam, a outra pessoa não aguenta, a outra pessoa sai fora, a outra pessoa, enfim. E o que acontece com a pessoa que é dependente emocional? Ela sai de um relacionamento, precisa estar em outro. Sai de um relacionamento, engata no outro. Sai de um relacionamento, pula pro outro. Sai de um relacionamento, vai, porque ela tem a necessidade o tempo todo de estar satisfazendo o outro. E elas têm esse pensamento disfuncional, que assim elas também estão sendo satisfeitas. E assim vão pulando de galho em galho, de galho em galho, de galho em galho, de galho em galho. Elas se relacionam o tempo todo. A necessidade, né? Eu até agora comentei na palestra que eu estava gravando o quanto a gente utiliza a palavra quando a gente fala sobre dependência emocional. Necessidade, precisa, persistente. Essas palavras, elas estão sempre presentes, né? A pessoa dependente emocional, ela precisa do outro, ela necessita do outro para tudo. Desde algo muito simples, desde uma compra num shopping, uma compra no mercado, coisas básicas para casa, até coisas mais complexas, um investimento financeiro ou algo do tipo. Desde uma decisão mais simples, vou com a blusa preta ou com a branca? Uso folha sulfite branca ou amarela? Tomo água ou Coca-Cola? Peço macarrão ou risoto? Tomo cerveja ou tomo vinho? Desde decisões mais simples até decisões mais longas, até decisões mais complexas, até decisões mais que acabam influenciando mais na vida. Então, por isso que às vezes a gente demora para perceber, porque tem pessoas que têm comportamentos bem sutis da dependência emocional. Agora, tem pessoas que é nitidamente dependente emocional, que você olha e fala, ali tá. Então, começa a prestar atenção em você. Se hoje você se sente muito estagnado, se você vê que você não evolui, que as coisas não vão, que as coisas passam na sua frente e você não abraça,
O que será que está acontecendo? O que será que está impedindo? Quando eu falei lá atrás, no início da live, sobre os padrões comportamentais, é que tudo que eu planejo, eu como uma pessoa que é dependente emocional, me colocando no lugar de uma pessoa dependente emocional, tudo que eu planejo nunca é individual, sempre precisa de uma outra pessoa. Então, se eu sempre preciso de uma outra pessoa, eu nunca coloco a minha cara para bater, porque a outra pessoa faz por mim o tempo todo. Então, eu não tenho prática, eu não tenho a malícia, eu não tenho jogo de cintura, eu não crio flexibilidade, eu não crio resiliência, porque isso tudo a gente só tem quando a gente se joga pra vida, quando a gente mete a cara, quando a gente dá a cara pra bater. Uma pessoa dependente emocional, ela fica tão restrita que nada disso acontece. Então, obviamente, todo o comportamento dela vai dar manutenção para que cada vez mais ela seja dependente emocional. Então, por isso que nós precisamos mudar a rota. Mas eu tenho medo, Anile. Aí eu respondo assim, vai com medo mesmo. A gente, em muitos relacionamentos que não são bacanas, nós não temos que deixar de amar para sair do relacionamento. E isso é algo que a grande maioria quer. E falam, mas eu ainda amo, como que eu vou deixar? Deixando, porque não tá legal pra você. Porque não tá saudável pra você. Porque não tá positivo pra você. A gente primeiro termina, sofre as consequências do término, elabora o luto do término e supera. Cresce, evolui, se reorganiza, a vida vem de novo, a gente continua vivendo. Então a gente precisa ir com medo, a gente precisa ir com as dúvidas, a gente precisa ir com as incertezas. Porque toda vez que nós saímos da zona de conforto, seja uma situação profissional, relacionamento, dependência emocional, seja o que for, toda vez que nós saímos da zona de conforto, nós enfrentamos as incertezas, as inseguranças, os obstáculos, os medos. E tanto a pessoa que é imatura emocionalmente, como a pessoa que é dependente emocionalmente, que tem uma grande ligação, ela é intolerante à frustração, ao medo, às incertezas, às inseguranças. Por isso que ela fica tão estagnada. Na postagem que eu fiz sobre o post de hoje, sobre a live de hoje, me perguntaram, Anile, quais são os comportamentos que a gente percebe que a pessoa é dependente emocional? Então, esses são os comportamentos, essas são as atitudes de uma pessoa dependente emocional, seja de uma ou de duas pessoas. A pessoa que é dependente emocional, ela tem um vínculo muito restrito. E esse é um dos trabalhos que nós fazemos também, aumentar as redes de relacionamento, para que a pessoa não precise só de uma outra pessoa para sair, para que ela tenha outras opções quando ela está a fim de tomar um sorvete com alguém. E também que ela poste sozinha, que o sorvete vai ser tão gostoso quanto se ela for com alguém. Que ela não precisa esperar, que ela não precisa depender, que o sorvete não é tomado só quando você está com alguém, mas você pode ir sozinha. Você pode curtir a sua companhia. E se amanhã alguém aparecer, quiser, você toma sorvete de novo. Então, esse trabalho de empoderamento, de segurança, de autoconhecimento, também faz parte do processo terapêutico, ou para você que quer partir nesse processo sozinho, sozinho, de ser uma pessoa menos dependente. Comece a colocar isso em prática. Tenha consciência da dependência emocional, que isso pode estar em você, e o que ela é e o que ela faz. E comece a agir. Comece se conhecendo. Depois que você se conhecer, comece a abrir mais o espaço, sabe? A abrir as asinhas. Eu falo muito assim que a asinha vai abrindo, e a gente vai precisando de mais espaço, a gente vai sair da gaiola. A dependência emocional é uma limitação, é uma gaiola. E a gente precisa sair disso aí.
E quando a gente vai se autoconhecendo, se aceitando, se amando, entendendo suas limitações, se perdoando, olhando para o espelho, se admirando, se achando bonito, se achando inteligente, se achando merecedor, as coisas vão mudando. E aí a gente pode começar a organizar, você pode organizar planejamentos individuais, pessoais, que é algo que a pessoa que é dependente emocional não tem. Nada dela é sozinho, ela não tem metas individuais, ela não tem planejamentos individuais. Tudo tem alguém, tudo precisa de alguém. Ela sempre precisa ser monitorada, supervisionada. Sempre precisa que alguém esteja ali falando que não, tá bom assim, pode continuar. Porque ela por si só não consegue ter essa segurança de olhar, ver o que fez e falar, não, assim tá suficiente, não, assim tá bom. Nossa, isso que eu fiz foi muito bom, vai valer a pena, vai dar certo, vão aceitar, vão prestigiar, vão elogiar, vão gostar. Ela sempre precisa do olhar do outro para estar confirmando, para estar afirmando qualquer coisa que ela tenha feito. Se você não sair do lugar, se você não encarar, de nada vai adiantar. Você vai continuar estagnado, você vai continuar parado, você vai continuar limitado, você vai continuar sobrevivendo. A dependência, ela vem para congelar, não, ela congela. Ela congela e ali ficamos. Não vai para frente, nem para trás. A gente fica parado. Por isso a palavra é estagnação. Dependência emocional também não é amor, é diferente de amor. Amor é um troço que vai somar muito na sua vida. Que embora a gente às vezes chore, se irrite, fique triste, fique bravo, se incomode, respire fundo, você sorri muito mais do que você chora. A dependência emocional é o contrário. Porque o dependente emocional, ele vai tolerando muitas coisas. Absurdas coisas. Coisas intolerantes, coisas não aceitáveis. O dependente emocional, ele sempre vai ter relacionamentos que são desqualificados, são abusivos, que são tóxicos. Então ele tolera para ter aquele vínculo, para permanecer naquele vínculo, situações desagradáveis, abusos físicos, emocionais, psicológicos, verbais, humilhações. Ele sempre vai tolerando, ele sempre vai aceitando, ele sempre vai sendo passivo para isso, porque o que importa para ele é ter o vínculo, é ter alguém, é que aquela pessoa continue ali. Que mesmo com tudo isso, mesmo com todas essas situações, essa pessoa é o que deixa o dependente em pé. E conforme a gente vai trabalhando a dependência emocional, que a gente vai caminhando para o processo da independência, a gente vai entendendo que muitas vezes a gente precisa abrir mão de um prazer imediato, né, de algo ali, para um benefício a longo prazo, para uma qualificação a longo prazo. Então, eu deixo de fazer, eu deixo de ir, eu deixo de mandar mensagem, eu deixo de atender, eu deixo esse vínculo, eu abandono esse relacionamento, mesmo sabendo que vai ter uma fase difícil, mas é porque lá na frente eu estarei muito mais empoderada, muito mais segura, com muito mais amor próprio, com muito minha autoestima lá em cima. Então isso também faz parte desse caminho. Isso também faz parte desse processo. O tolerar tudo isso, o tolerar a dor, o tolerar o sofrimento. O que o dependente emocional acaba o tempo todo fugindo. Então marca aí. Se você tá nessa live para saber qual que é o caminho para sair disso, marca aí que você precisa iniciar
Quando eu falo marca, anota, é para anotar de verdade. Eu adoro anotar. Eu acho que as coisas têm que ser riscadas, grifadas, circuladas, anotadas, colocadas como com ênfase, destaque. Então coloca aí. Você precisa ter consciência de que a dependência emocional existe e do que ela é, do que se trata, o que ela faz, o que ela causa, o que ela tira e que ela pode estar em você. Tendo esse conhecimento, essa consciência, você pula para o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é aquele mergulho profundo, infinito na gente mesmo. Porque o autoconhecimento, ele não tem fim, ele não tem limite, ele é diário, ele é o tempo todo. Porque nós mudamos. As experiências de vida, a vida, as situações, os momentos difíceis, legais, bacanas, os tristes, enfim, eles vão mudando. Vão nos mudando, mudando a nossa percepção. Então, o autoconhecimento é um troço infinito e você precisa disso. Porque com o autoconhecimento, você vai se entender, você vai se identificar, você vai refletir, você vai se aceitar. Você vai entender que todos nós temos limitações e qualidades, inabilidades e habilidades, que todos nós temos virtudes, inclusive você tem virtudes. O que nós precisamos é achar. O que nós precisamos é nos movimentarmos para poder achar essas virtudes, para deixar a nossa luz brilhar, a nossa estrela brilhar. Então tenha autoconhecimento. Invista no seu autoconhecimento. Saia da rota de planejar tudo com outra pessoa, com outras pessoas. Comece a ter planejamento e organização da sua vida individualmente. Coisas individuais, particulares. Que ninguém precisa saber, ninguém precisa dar opinião, ninguém precisa botar o bedelho, dar pitaco, dizer que sim, que não, que acha, que não acha. Faça por você. Aí você pensa, porque dá um frio na barriga, e você fala, mas se der errado? Se der errado, deu, você recomeça depois. Você tem essa oportunidade. Porque todas as pessoas que alcançam as metas, os desafios, os objetivos, elas se arriscam. E elas passam por isso aí também. Então planeje coisas, planeje a sua vida, organize a sua vida individualmente. Cuide das expectativas. O que são as expectativas, Anile? Eu falo muito que a expectativa é... A gente espera do outro o que a gente faria. Mas a gente esquece que o outro é o outro, com outros pensamentos, com outras verdades, com outros... o que ele acha certo, o que ele acha errado. Ele não tem a obrigação de fazer como a gente. E quando a gente tem expectativa, a gente espera do outro exatamente o que a gente faria. A forma como nós gostaríamos. A forma como nós nos satisfaríamos. E as expectativas, grande parte das vezes, vem trazendo junto uma frustração muito grande, uma decepção. Porque o outro pode, deve, e não é obrigação dele, ele tem todo o direito, na verdade, de agir de acordo com o que ele acha que é certo. Então, cuide de suas expectativas. Continue investindo no seu autoconhecimento, porque cada vez mais você vai estar se amando, cada vez mais a sua autoestima vai evoluir, cada vez mais sua autoestima vai subir, você vai estar bem com você, não vai ter necessidade do outro. Por isso que eu falo que a busca pelo autoconhecimento não para nunca, é infinita. Não fique congelado, se arrisque, se desafie, mude a rota que você está indo. Comece colocando esses passos no lugar, a movimentar esses passos. Comece a colocar isso na rotina da sua vida, você vai ver que isso tudo vai te levar para uma independência emocional. Talvez você nem precise terminar seu relacionamento, ou talvez precise se ele não for um relacionamento legal, se o que você está tolerando aí é um relacionamento
abusivo, é um relacionamento tóxico, não é um relacionamento saudável. Se até hoje você segurou, você deu manutenção a esse relacionamento por medo de ficar sozinho, por medo de ficar sozinha, talvez agora é a hora de enfrentar tudo isso. Mas se você tem um vínculo honesto, um vínculo saudável com essa pessoa, sustente. Mas não se abandone, trabalhe, olhe para si, se desenvolva, evolui, faça acontecer. Nada cai do céu. Nada acontece se você não se movimentar, se você não colocar para acontecer. Crie, faça mais amizades, deixe que outras pessoas entrem na sua vida, que você possa conhecer, que você possa dar risada, mundos diferentes, redes de relacionamentos diversas. Aumente seu círculo de amizade. Não tem problema que algumas pessoas com o tempo vão saindo, vão indo embora, a gente vai deixando, a gente vai vendo que não tem compatibilidade. Mas algumas vão ficando. Talvez a minoria, um mínimo delas. Mas sempre são as que valem a pena. As que deveriam ter ficado mesmo. As que fazem a diferença de alguma forma e as que você faz a diferença na vida delas de alguma forma também. Não espere estar blindado. Não espere estar à prova de bala, ser uma pessoa que nunca vai sofrer, que nunca vai chorar, que, sabe, não espere isso, porque isso não existe. Se nós colocarmos a nossa cara para bater, vivermos, nós podemos apanhar, e às vezes pode ser que doa. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai criando bagagem, experiência, nós vamos ficando mais maduro emocionalmente. E você vai tendo mais controle de você, mais autocontrole. Você vai sabendo ponderar, controlar e entender suas emoções, seus sentimentos, suas ações. Aonde você quer chegar, por que você quer chegar lá, o que você quer ter, o que você não quer ter, o que você quer ser, que tipo de relacionamento. Tá aqui todas as dicas para você. Não tem um passe de mágica, não tem uma receita. Na verdade, não tem uma pílula que eu possa te dar, que você vai tomar e amanhã vai amanhecer independente, afetivamente e emocionalmente. Não tem. O que tem são passos, são movimentações que você pode fazer, o que você deve fazer. Não espere pelo outro. Você pode ir no melhor profissional de todos, pagar a sessão mais cara que você quiser e puder. Se você não ser proativo, tudo vai ser prejudicado. Vai ser como nada, como se você tivesse feito nada. Só vai sair dinheiro do seu bolso. E nada vai mudar na sua vida. Tá bom? Quero ouvir, ler o que vocês estão falando. Vou ativar os comentários. Falei demais, vou tomar água. Cadê vocês? Quem aí agora tá decidido a mudar de vida? A botar pra acontecer, pra ferver? Deixar o troço pegar fogo pra ver o que vai acontecer. Chegou a hora, quantas e quantas vezes a oportunidade passou na sua vida e você deixou passar? Quantas e quantas vezes? Quantas oportunidades já foram, né? Então, acho que tá na sua hora. Agora é a hora. Mais uma vez, aproveita que a vida tá dando essa disponibilidade. Combinado? Marque aqui, ó. Agora é a minha hora. Agora é a minha vez. É o meu momento. Eu vou fazer acontecer. Escreva.
Eu falo assim, deixa estampado na testa. Eu vou fazer acontecer. É o meu momento. Eu preciso mudar. Eu preciso agir. Eu preciso transformar a minha vida. Tomar decisões, para quem é dependente emocional, é uma das maiores dificuldades, porque a pessoa que é dependente emocional, ela não toma decisão, tomam por ela. O tempo todo. E encarar que a vida é feita de decisões erradas e certas, talvez seja um bom passo para começar. A gente não pode fazer as nossas inabilidades como verdade absoluta, única e que nunca mais eu vou mudar. Não, a gente pode desenvolver os recursos que são precisos para que a gente mude, para que a gente evolua. Você pode ativar a flexibilidade, a resiliência, a assertividade. Você pode. Você precisa, você deve, mas você conta com você também para que isso mude. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Adoro ler. É isso aí, gente. O que você tem como resumo, né? Moral da história dessa live? Qual que é a sua moral da história? O que você precisa da sua realidade? Dentro da sua realidade, qual que é a moral dessa live? Qual que é o seu resumo? O que você precisa? Nós precisamos sair do idealismo, do que seria ideal, da fantasia. A gente precisa largar isso e ir para o realismo, para a sua vida. O que é real? O que cabe na sua vida agora? O que acontece na sua vida? Talvez seja totalmente diferente da minha. E a gente precisa encarar isso, esse realismo. Saia desse negócio de fantasiar que o ideal, que seria isso. Não, gente, o ideal é uma coisa, o real é outra. Desde o início da quarentena eu tô falando. A quarentena ideal é uma, mas a quarentena real é outra. E é essa que a gente precisa encarar. Que nem sempre nós estaremos plenos, que nós estaremos ansiosos, que nós estaremos nervosos, que algumas pessoas terão crises de alguma coisa, que a convivência não será linda, que o autoconhecimento não será maravilhoso, perfeito, meu Deus do céu, cai. Não, é difícil, o real é difícil. Só que quando a gente encara, é quando a gente evolui. É a maturidade. A imaturidade faz a gente ficar no idealismo, na fantasia. E a gente fica estagnado. A gente fica ali sonhando, viajando. Tá bom? A live vai ficar salva sim. Prometo ver vocês semana que vem, segunda-feira que vem, se vocês prometerem estarem aqui comigo também, ok? Curtiram? Curtiram a live? Curtiram o tema? Então, semana que vem, não deixem de chamar os seus amigos, as suas amigas, quem precisa dessas lives, para poder compartilhar com a gente, para poder incentivar a gente a mudar, também a poder a ter mais conhecimento sobre o que pode acontecer, como que nós podemos mudar, para poder absorver o que cabe na vida de cada um. Então, eu estarei aqui, tá bom? Presente semana que vem, mais uma live, e espero por todos vocês, ok? Um grande beijo, se cuidem, ótima semana, nos vemos no Instagram, nos vemos nas postagens, nas conversas, nas interações, ok? Se cuidem, beijo, tchau, tchau.